A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Marcos da Costa, através do Departamento de Cultura e Eventos, tem a grata satisfação de receber hoje para proferir palestra sobre o tema Gestão de Organizações do Terceiro Setor, Estatutos, Regulamentos, Contratos, Tributos e Certificados, a doutora Lúcia Maria Bludeni. Fazendo parte da mesa, a doutora Maria Alice e a doutora Vanessa Rufa, que são membros da Comissão do Direito de Terceiro Setor. Também gostaria de agradecer a presença do doutor Pedro de Paiva, também membro da comissão. A doutora Bludeni é advogada militante, membro do Conselho Curador da AESA São Paulo, conselheira seccional, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos. Até já pelo adiantar da hora, já passa a palavra a Vossa Excelência. Eu vou falar sentada mesmo, eu gosto muito de falar em pé, mas não sei cadê o controle, vai complicar. Esse tema, gestão de organizações para o terceiro setor, é absolutamente nevrálgico, e vocês vão ter por pessoas da área de administração, por pessoas da área jurídica, por pessoas da área de contabilidade, o que é muito comum vocês verem por parte dos contadores. Aliás, quantos contadores nós temos na plateia, por favor? Podem levantar a mão? Quantos advogados? Puxa, bastante. Quantos gestores de organizações ou pessoas que trabalham no terceiro setor? Quantos agentes públicos, vamos dizer assim, pessoas de conselho, movimentos sociais, então, e de ONGs aqui, movimentos sociais. Muito bem. Vamos lá. Essa definição do terceiro setor, que os senhores conhecem, ela está na nossa cartilha. É uma definição criada aqui por essas pessoas da comissão, por esses membros, então é de autoria múltipla aqui, essa definição. E aqui embaixo a gente tem a representação muito clara de quem é esse setor. E quero já de pronto, antes de avançar mais, dizer aos senhores que hoje se fala muito no setor social, não exclusivamente no terceiro setor. Num setor onde ONGs são sócias de pessoas jurídicas com finalidade de lucro e que desenvolvem atividades com finalidade lucrativa, porém com um olhar absolutamente social. Seriam os negócios sociais, como a gente costuma dizer. Então, existe muita vinculação ao meio ambiente, a microcrédito, todo tipo de política estrutural que acomoda demandas da sociedade, mas que não são sem finalidade lucrativa, também não extrapolam na finalidade de lucro, porque elas têm um objetivo que é um objetivo de lucro social. Que vantagem nós vamos ter econômica, mas que vai ter um impacto social para uma determinada sociedade, num determinado contexto histórico e civilizatório. Porque quem quiser só oferir lucro tem que sair dentro do nosso segmento, gente. O lucro é uma palavra que não se usa no terceiro setor. Se usa permanentemente superávit, que é a mesma coisa. Superávit é o quê? É aquilo que está sobrando, é aquilo que nós estamos reinvestindo. Reinvestindo aonde? Pode até ser na Bolsa de Valores. Cuidado com as ações da Petrobras. Já pensou? Mas pode ser reinvestido plenamente, estar rendendo. Para quem? Para a instituição, para que, num determinado momento e por uma decisão colegiada, isso possa ser revertido, por exemplo, na aquisição de imóveis, por exemplo, na aquisição de equipamentos, por exemplo, na ampliação de determinados serviços. Pode ser reinvestido dentro dos objetivos estatutários. E que não vai poder ocorrer com esse superávit, diferentemente do lucro, é repartição a título de prolabore para os acionistas ou associados, como é na atividade empresária. A atividade empresária ela não existe só para ficar enfeitando. Quem estiver empatando ou estiver perdendo dinheiro, vai e fecha as portas. Porque o empresário quer o quê? O lucro, ele quer o retorno financeiro daquela atividade. No terceiro setor, nós queremos o retorno do impacto social que gerou aquela atividade. Percebam que é muito diferente.
o impacto e o retorno social não significam eu viver de esmola, não significa eu ficar pedindo dinheiro à torta direito e trabalhar agora para poder jantar. Não há instituição do terceiro setor que sobreviva sob essa lógica. Tá? Então, aprendam, aqueles que não têm alguma dificuldade, porque isso, a gente sabe, é cultural no Brasil isso. Não tenham que ter nenhum receio em dizer que organizações do terceiro setor precisam, sim, de recursos financeiros, humanos, logística e profissionalização para poder trabalhar. Eu acho que é o celular. São poucos os slides, são 20 e poucos, então vocês não precisam ficar assustados, porque depois a gente vai abrir para debates, que eu acho que é muito mais enriquecedor isso. E essa definição do Rubem Fernandes, eu acho muito interessante. Acho que todos conhecem, e acredito eu que nós, hoje no Brasil, estamos passando por uma profunda, mas uma profunda reforma administrativa, para fins de transferir, o Estado brasileiro transferir para essa sociedade civil organizada a execução de parte dos serviços que o Estado brasileiro não consegue fazer sozinho. Eu acho de extrema profundidade. Eu tenho colegas que não pensam como eu, mas eu acredito nisto. Tá? Porque o agente público, o próprio Ministério Público, as estruturas, elas não têm mais para onde crescer. Num país com 200 milhões de habitantes, aspas, clientes para o terceiro setor, porque são beneficiários, esses são os clientes da ação do terceiro setor, porque seriam do Estado, não faltarão, por conta de uma Constituição que implementa políticas públicas essenciais e básicas, iguais a todos. Exemplo, a minha filha, o meu neto, tem tanto direito de ter uma vaga de creche quanto o filho da minha faxineira. Essa é a nossa Constituição. É vedado a cobrança de creche. Tá? É absolutamente proibido. Não é como o ensino, que é possível, ensino básico, ensino... É possível você cobrar, é possível você ter bolsas. Nas creches, não. Não dá para cobrar nada. Se você quiser fazer uma creche sem recursos públicos, você pode fazer uma creche particular. Se você quiser fazer uma creche particular e ter benefício de cota patronal, que é o chamado SEBAS, para dar gratuidade, você não tem esta condição, gente. Creche é igual para todo mundo. Volto a dizer, para o meu neto e para o filho da minha faxineira. Se eu chegar numa creche, qualquer que seja, fizer uma solicitação de cadastramento, ter feito a inscrição via sistema, porque vocês sabem que agora você não... Eu não vou dizer que 100% isso não acontece, porque eu acredito que dá, sim, para fazer algum tipo de adequação, se for necessário, pela própria Secretaria de Educação. Mas, hoje, você não escolhe, nenhuma creche escolhe o aluno que vai ter lá. É o sistema educacional, pelo credenciamento que existe, que pesca pelo lugar onde a criança mora e que envia. Então, aqui, agentes privados, fins privados, nós temos o mercado. Públicos, nós temos o Estado, porque o Estado tem essa lógica. Privados e públicos é o terceiro setor. E aqui, nesse terceiro setor, comecem a pensar nesse setor social, tá? Onde ONGs podem ter negócios sociais, porque são sócias, digamos, de empreendimentos sociais. Existem inúmeras iniciativas. Vocês estão vendo aí Virada Sustentável, que o André Palhano, que é aquele jornalista que a gente até ajudou, ele tem um negócio social. Ele não tem uma empresa sem finalidade de lucro. Tem lucro, só que não é um lucro pelo lucro. Tem que ter um impacto social, um propósito para aquilo. E quando a gente vê agentes públicos com fins privados, que é um caso típico bem emblemático hoje, é o da própria Petrobras, a gente tem o quê? A corrupção. Não temos dúvida nenhuma disso. Alguns números, esses dados são antigos, para que os senhores tenham alguma medida.
São muitas as organizações, fala-se em 500 mil, mais ou menos, 276 mil associações e fundações, 44% está aqui nessa região sudeste. Então, vejam, senhores, onde você tem mais acesso, você tem mais ONGs, você tem mais demanda, você tem mais gente trabalhando. O boom aconteceu a partir de 1990. Lembrem-se, história é história. 88 foi a nossa Constituição. 2 anos depois, o boom do movimento associativista, porque, no fundo, isto é movimento associativista, que estava vedado na época da ditadura. E a nossa Constituição, hoje, ela te dá a liberdade de se associar para qualquer tipo de atividade. 2 exceções, para fins paramilitares, que são guerrilhas, e aqui eu abro um parênteses, que é uma opinião minha, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir movimento de rua com movimentos que estão se estruturando de uma forma ilícita, porque isso é forma ilícita. Depredações, enfim. Cuidado que as guerrilhas começam a se formar nos olhos da gente, a gente não percebe. E isso é ilícito perante a Constituição. E para fins ilícitos, lógico, eu não vou me associar para vender maconha, para importar uma atividade ilícita. Por enquanto, né? A maconha até quando eu não sei, mas até agora ela é. Muitas foram criadas, vocês vejam, de 1996 a 2000, um aumento de 163%. O número de empregos que essas organizações, que esse segmento gera, é na casa aproximadamente de 1,5 milhão e uma renúncia fiscal de 2,2 bilhões. Essa renúncia fiscal é um calcanhar de Aquiles para o governo federal e para qualquer governo, federal, estadual e municipal. Tá? Porque é o Estado. Ele te dá, ele é obrigado a dar, porque é por lei, decorre de lei, porque a contrapartida, já que você está executando um serviço, que você está dando gratuidade, na verdade, ninguém está dando nada de grátis. A gratuidade é mantida na medida em que você também oferta as bolsas. Se não houver oferta de bolsas, não é possível para você manter aquela gratuidade. Categorias, gente. Outro calcanhar de Aquiles. Se é de interesse ou caráter público e de ajuda mútua. Percebam essas diferenças. Não adianta falar hoje, e isso já está consagrado, que associações com interesses coletivos, o que é interesse coletivo? É para uma determinada coletividade. Você identifica associações de classe, de uma determinada rua, você identifica quem mora ali. Não é um interesse difuso. A gente, quando fala em terceiro setor, está trabalhando sempre com direito difuso. O que é direito difuso? Eu costumo brincar e dizer, para ficar mais fácil, é assim, eu estou aqui, eu sou a instituição, bate na minha porta, eu não sei quem vai bater. E eu sou obrigada a dar o serviço. Lógico que depois eu vou fazer a ficha de cadastro, eu vou saber quem é. Mas a minha atividade é difusa, ela não está restrita a uma coletividade. Se ela estiver restrita a uma coletividade, não é que ela não é uma associação, que não é um modelo associativo. Mas não vai se prestar às atividades que a gente fala do terceiro setor, que é a implementação de políticas públicas essenciais e vitais, e até, às vezes, de criação de novos direitos, de novas políticas. O que não vai conseguir essa entidade coletiva? Não vai conseguir qualificações outorgadas pelo poder público. Com certeza ela não vai conseguir, porque ela está focada para um determinado público, uma determinada categoria. Pode até ser que existam algumas que ainda mantenham qualificações. Pode até ser, porque eu vi no Conselho Municipal de Assistência Social, quando eu fiquei 4 anos, entidades criadas com espírito coletivo, que são entidades antigas, lembram das caixas de assistência, das categorias profissionais? Elas tinham inscrições em conselho e passaram a ter que mudar seus estatutos para atender de uma forma difusa qualquer população que as buscasse, porque se elas continuassem restritas à atividade coletiva, elas não teriam mais como manter qualificações outorgadas pelo poder público. Então, pode ser que existam ainda, mas com o tempo vão acabar. Porque no que passar para uma nova solicitação de reconhecimento público, o agente vai perceber e vai solicitar ou que se adeque ou que não vai ser possível mais outorgar isso.
Então, aqui eu gosto muito desse slide, porque ele é muito amplo. Vejam só, estão todos aqui. APAI, ACD, Instituto Ayrton Senna, Instituto Fernando Henrique Cardoso, Movimento do Sem Terra, Fundação Roberto Marinho, Fundação Bradesco, Fundação Getúlio Vargas, Santa Casa de São Paulo, Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que é de 1919, Associação de Pais e Mestres. Aliás, parece que o ensino está revitalizando algo que é de extrema importância, que são as antigas Associação de Pais e Mestres, porque não existe ensino onde a família deposita a criança e não participa. Associação Médica Brasileira, IDEC, CIEE, creches, escolas, Associação Brasileira da Filatelia Temática, ABI, Associação Brasileira de Imprensa, a OAB, olha nós aqui, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade, igrejas, seitas, centros espíritas, Tenda de Umbanda, Associação Amigos dos Automóveis Antigos e Clássicos, Associação Brasileira dos Colecionadores de Uísque, Greenpeace, Transparência Brasil, ABONG, GIF, FGV, NEATS, PUC, Associação Comercial de São Paulo, Instituto Pro Bono, Doutores da Alegria, GRAAC, São Paulo Futebol Clube, Instituto GESC, entidades grandes, pequenas, organizadas, desorganizadas, com altas e baixas receitas, diversas formas de atuação, etc. O que elas têm que ter? Uma finalidade pública. E ter como público-alvo ou a coletividade ou a população de uma forma difusa. Então, dentro desse cenário, gente, se a gente tivesse que fazer um exercício aqui, muitas sairiam dessa concepção que a gente está dando de terceiro setor. Então, são zonas muito cinzentas, zonas híbridas, que elas não deixam de ter um viés de terceiro setor, elas não deixam de ser coletivas, elas não deixam de pensar de uma forma associativista, mas elas não vão se prestar a ser essas parceiras que vão receber qualificações do poder público e muito menos recurso público para a finalidade de execução de serviço em nome do Estado. No fundo é isso, uma terceirização do Estado. Quem não entra no terceiro setor, definitivamente, que a gente não tem dúvida de falar, lá a gente tem algumas dúvidas. A gente precisa fazer um exercício aí mental. As sociedades cooperativas, partidos políticos, entidades sindicais, serviço social autônomo. Sistema S. Pode ser que vocês tenham gente que vocês vão ouvir, que eu já ouvi, falar que o Sistema S pertence ao terceiro setor. Eu não compactuo disso. O terceiro setor, não, o Sistema S não é terceiro setor. Porque é um recurso que sai da folha de pagamento geral, vai e volta para custear o Sistema S, tá? E também é subsidiado por outras fontes, não é só esse recurso. Associações e fundações, eu acredito que todas aqui conheçam. Deixa eu perguntar uma coisa, quem que atua no terceiro setor aqui como advogado? Podem levantar a mão? Depois vou querer saber de onde vocês são, tá? Fundação, vocês sabem, é um patrimônio que recebe uma personalidade jurídica. É diferente da associação. A associação é um modelo muito simples, é fácil da gente criar uma associação, se bem que os cartórios estão exigentíssimos. Quem tem ido a cartório tem visto. Eles estão fazendo devolutiva por nada, por uma vírgula. Tá? Porque eu acho até bom. Acho muito bom, porque fica um monte de gente, às vezes, que não... Né, fazendo vistas grossas, não é para fazer vistas grossas, gente. É para a gente trabalhar com transparência, às escâncaras. E volto a dizer, lembrando que esse segmento precisa de recursos humanos, financeiros e profissionalização. E encham a boca para falar disso, hein? Não é para baixar a cabeça e viver de esmola. É para encher a boca e falar que precisa de tudo isso. Vamos lá para os registros legais. Todo mundo já sabe como é que faz uma associação, como é que cria, convoca uma assembleia de constituição, aí previamente elabora os estatutos, relata o que aconteceu nessa ata, tá, de constituição, leva tudo a registro. Não esqueçam da lista de presença, gente. Sem lista de presença, e hoje
eles estão exigindo que vocês coloquem, que a gente coloque as datas. E especifique para que é aquela lista de presença. Tá? A gente sabe que às vezes é difícil, que às vezes a gente põe sem data, porque a gente sabe que tem às vezes que colher algumas assinaturas, que essa é a lógica da... Nem todo mundo vai. E aqui eu abro um parênteses para dizer que com o Dr. Cláudio Ramos, ele escreveu um livro, que foi a dissertação dele, foi a monografia dele, de especialização, da Escola Superior da Advocacia, sobre as assembleias virtuais, a validade para isso. Seria muito bom, afinal, todo o processo eletrônico está se encaminhando para ser tudo virtual. Né? Por que não fazer assembleias virtuais? Eu acho que isso, de repente, daria à própria Assembleia e as decisões desse colegiado uma legitimidade maior, bem maior, e facilitaria. Os registros obrigatórios. Existindo a entidade levando a registro, ela é, entre aspas, uma empresa. O direito empresarial está muito próximo da gente quando a gente atua no terceiro setor. Quem não gosta muito de direito empresarial, comece a estudar um pouco mais. Quem não gosta muito de direito administrativo, idem. São dois direitos muito próximos da gente. É direito empresarial, tá? Todos os cadastros, né? CNPJ, do contribuinte municipal, alvará de funcionamento, INSS, Caixa Econômica Federal, Conselho Municipal de Assistência Social, CMDCA, vocês sabem. Se vocês executarem prioritariamente o serviço de assistência social, de acordo com o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que existe uma tipificação hoje para isso, ou se vocês tiverem algum projeto ou algum programa. As escolas, por exemplo, as creches, estão na área de educação, e são elas que fazem o leve leite. Então, elas têm o quê? Programas. E não são genuinamente de assistência social, percebam? Que elas não têm a tipificação de serviço, elas não fazem serviços socioassistenciais, porque elas fazem educação, mas elas levam o leite. E o leite é um programa da assistência social. Percebeu? Então, CMDCA a mesma coisa. Se tiverem crianças, vão ser obrigados a estar inscritos lá. Os outros títulos, certificados ou qualificações, utilidade pública, federal, municipal, estadual, SEBAS, OCIP e OS. Para que serve título, gente? E agora, falando de gestão, nós estamos falando dos títulos, porque depois vão ter 2 ou 3 quadrinhos só falando de gestão. Vocês estão achando que é fácil? Todo mundo sabe que não. Você controlar a vida de uma organização, é uma empresa. Esses certificados não param, é o ano inteiro. Vamos fazer uma tabela no computador, tá? Deixar isso ciente para toda a diretoria. Os advogados têm que participar de perto das reuniões da diretoria, tá? E passar isso para a área administrativa, porque às vezes a área administrativa não desenvolve. Dependendo do porte da organização, ela tem. Mas se for uma organização pequena e média, e que tem muita história, tem muitos anos de atividade, mas às vezes não está tão bem organizada. Porque vai por osmose, porque ela já vem vindo, porque ela adquiriu recurso. Gente, tudo na vida é cumulativo. Tem muitas que estão aí muito vivas, cumulativamente bem financeiramente, cumulativa bem na fita socialmente, cumulativa bem, mas elas não têm organização interna. E na hora que as coisas acontecem, quem é o primeiro a ser chamado? O advogado. Agora, para você não ser pego de surpresa, faz a sua tabela. Faz o teu beabá, faz a tua lição e pede para o teu computador já te avisar. 6 meses antes, ou às vezes até antes, por causa do SEBAS, mas agora não tem mais essa exigência de 6 meses, né? Pela nova lei, agora a gente pode, no prazo de 365 dias, contem 360, esqueçam os excessos, deem uma margem de erro, não vão pelo número certinho, tá? Porque senão a gente fica sem conseguir renovar. Você marcou que horas eu comecei? Eu não marquei. Ó, deixa eu correr aqui. Senão a gente não conversa.
escolha por um certificado. Básico, hein, gente? Vale a pena ter certificação? Esse exercício o advogado tem que fazer com a diretoria, porque o pessoal chega no escritório da gente, eu quero ser eu quero ter SEBAS, eu quero me inscrever, não sei. Eu falei, para que você quer isso? O que você vai fazer com isso? Está dentro dos teus objetivos estatutários? Está vinculado à tua finalidade? Porque para você manter esses certificados, as exigências são inúmeras. É difícil de manter. A estrutura funcional para manter esses certificados é complexa. Façam uma análise, gente, juntamente com a diretoria, para ver se vale a pena ou não. E cada certificado, por que ter ele? Qual é o benefício que eu tenho com ele? Análise e adequação para a titulação. Depois que vocês fizeram isso, olhar como é que está a organização hoje, como é que ela vive, o que é que ela tem, o que é que ela não tem, isso é gestão, gente. Isso você não faz numa única reunião. Não adianta o cliente chegar que não quer pagar advogado, porque eles adoram não pagar advogado. Tá? Advogado, todo profissional liberal, advogado, dentista, médico, é o último da lista que o cliente quer pagar. Mas ele precisa necessariamente daquele serviço. Programem um contrato, sei lá, por um período de 6 meses, que durante 6 meses vocês conseguem fazer uma avaliação daquela instituição. Menos do que isso não vai conseguir. Tá? Não vai conseguir mesmo. Iniciem os trabalhos de uma forma a auxiliar e se tornar efetivamente não só um prestador de serviço para aquela instituição, como um apoiador da causa. O advogado consegue muita coisa se ele estiver entusiasmado com a causa. Eu vejo por mim. A gente entusiasmado com aquela causa, a gente faz além do que devia. Trabalha mais e cobra menos. É da natureza humana, porque a gente sabe que a gente está impactando na vida de muitas pessoas, porque aquela organização funciona. E aquilo é história, você quer manter aquilo vivo. Então, vamos ver se ela não cumpre os requisitos para manter aquele certificado. Se ela não cumpre, mas dá ainda para providenciar. Por exemplo, nós estamos tendo alterações legislativas que está forçando algumas alterações estatutárias. Tem organização que não tem conselho fiscal. Pela nova sistemática da lei da 13.019, vai ser obrigado ter conselho fiscal. Já está aí a primeira reforminha do estatuto. Aproveita para reformar mais coisa, hein? Para limpar a área. Aquela questão também eu tenho utilizado muito, e os senhores também, de repente, podem se aproveitar dessa situação, se acharem conveniente. Não só o presidente pode chamar as assembleias, artigo 60 do Código Civil, como todos os associados. Agora, cuidado, gente, que vocês sabem também que fazer a gestão dos humores daquela diretoria, às vezes ela é vaidosa, excessivamente, exige do próprio advogado também um talento psicológico para lidar com todos. Então, coloquem que, lógico, está preservado o artigo 60, mas desde que o tema não tenha sido especificamente tratado numa reunião ordinária e que a própria diretoria não tenha dado a devolutiva daquele tema. Senão, a qualquer momento, alguém vai chamar uma assembleia. Pelos humores, pelas vontades, porque existe essa previsão no Código Civil. Tá? Então, coloquem com uma ressalva de um parágrafozinho que, para ser legítimo aquilo, antes esse tema tem que ter sido colocado em pauta de diretoria, tem que ter havido uma devolutiva, que se ficar constatado que, de fato, a diretoria deu de ombros, vamos dizer assim, para aquele tema, aí é legítimo chamar uma assembleia, tá? Se ela já cumpre, ótimo, tem que ser mantido. Utilidade Pública Federal, SEBAS, Organização Social e OCIP. Vocês sabem que tudo é uma coisa diferente da outra, né? Utilidade Pública Federal é pelo Ministério da Justiça, é o reconhecimento, é um certificado muito importante para o doador, que vai ter abatimento de imposto de renda no limite de 2% do lucro operacional, se for pessoa jurídica que entrega a declaração pelo modo não simplificado, completo, tá? Então, existem vantagens.
Aqui. Possibilidade de receber doações de empresas dedutíveis até o limite de 2% do lucro operacional. No passado era necessário para requerer o SEBAS, o que foi dispensado pela Lei 12.101. Era pré-requisito para requerer a isenção da cota patronal devida ao INSS. O que significa? Hoje você, para ter SEBAS, não precisa ter utilidade pública. E mais, pela Lei 12.868, hoje você pode remunerar dirigente estatutário, vocês sabem, né? A Lei 12.868 permite remunerar dirigente estatutário. Só que se vocês remunerarem o dirigente estatutário, até um limite de 70% do valor do teto do... Vai ter no slide já já. Vocês não vão poder ter utilidade pública federal. Há conflito entre manter a utilidade pública federal e manter remuneração de dirigentes com a nova sistemática do SEBAS. O que é o SEBAS? O SEBAS vai te permitir não pagar a cota patronal. Seria um simples. Sabe o simples da área empresarial? Que você segura na folha de pagamento, retém e paga a cota parte do empregado do INSS, mas a sua você está isento, porque você é simples, pessoa jurídica. O SEBAS é isso. Eu não vou recolher cota patronal, eu sou declarada entidade beneficente de assistência social. Aí eu estou dispensada de recolher a cota patronal do INSS, mas tenho que recolher a cota patronal do empregado, tá? E pela nova lei, eu posso ser uma presidente estatutária, um tesoureiro estatutário remunerado pela Lei 12.868 de 2013. Só que se eu quiser remunerar, eu vou estar limitado a um limite de 70% do salário do Executivo Federal, que é R$28 mil, vamos fazer uma conta aí. Eu estou limitado a 70% desse valor. E se eu remunerar esse dirigente estatutário, eu não vou poder manter o de utilidade pública federal. É aí a análise do advogado junto com a diretoria. Essa instituição tem muito funcionário? É necessário para ela manter essa isenção ou imunidade, que é o termo mais correto, da cota patronal? Porque, por exemplo, ela atende muitas crianças, muitos idosos, porque o idoso precisa de um funcionário e meio para cuidar dele. Ela precisa de muitos funcionários, então é interessante para ela, deficientes também precisam de muitos funcionários, é interessante para ela manter o SEBAS, porque ela representa muito na folha de pagamento? Ou é mais interessante para ela manter o de utilidade pública federal, porque ela tem doadores cativos, que aportam recursos, e se eu não tiver mais a utilidade pública federal, ele não vai dar. Porque para ele interessa deduzir. Ele está me doando, que é um recurso incentivado, percebam? Seria um imposto que ele teria que pagar, mas ele está destinando esse imposto para a minha organização. Então, essa avaliação vocês é que vão ter que fazer. Junto com quem? Com o contador. Contador e advogados andam de mãos dadas, tá, gente? Sem briguinhas, sem probleminhas entre contadores e advogados. Tem que andar de mãos dadas, tá? Acesso a subvenções e auxílios também. É importante ter, se não tiver essa utilidade pública federal, fica mais difícil, né? Possibilidade de receber bens apreendidos da Receita Federal, tá? Da Justiça Federal, de um modo geral. Autorização para sorteios. É complicado pra caramba. Alguém já fez sorteio pela Loteria Federal? Nossa, gente, é uma ladainha para fazer sorteio. Então, chega alguém na instituição, vou doar o valor de um carro. Eu quero fazer o sorteio. Vou vender rifa. Olha, tá ótimo. Doei R$50 mil, um doador. Quer fazer rifa de um carro, às vezes vale a pena, porque vai... E a ladainha para você conseguir fazer, gente, é difícil, mas dá para fazer, tá? Tem que... Muita gente faz sem isso, porque é uma trabalheira. Possibilidade de receber bens móveis considerados irrecuperáveis e receber receitas das loterias federais. O SEBAS eu já disse para vocês, é só nessa área, hein, gente? E não adianta querer fazer meio ambiente, outras áreas aí, porque não vai ter condições de conseguir SEBAS. É só para essas três situações. Gente, a Lei 12.101, ela teve o decreto 7237, depois 7.300.
tá? Para regulamentá-la. A 12.101 foi de 2009. Ela trouxe uma revolução. Ela trouxe a exclusividade para essas 3 áreas de atuação. Depois dessa lei e depois desses decretos, veio a Lei 12.868 de 2013, que alterou parte da 12.101. Então, vejam, vocês têm que trabalhar com 12.101 e 12.868. Eu vou deixar isso disponível. Isso vai para o site da ordem, se vocês quiserem, podem puxar, tá? A não ser que queiram me passar um e-mail, uma lista aí com os e-mails, eu peço para passar mais depressa, eu passo ainda hoje. Se alguém quiser passar a lista com e-mail, passa, depois eu peço para passar. E aí, nós temos o decreto 8242, de 2014, que está regulamentando tudo. Então, vocês têm que trabalhar com a 12.101 e com a 12.868, tá? E decretos que regulamentam. Por que a gente tem que ter muito cuidado para tentar manter... É uma avaliação tão... Ao mesmo tempo que ela tem que ser pontual, é uma avaliação meio que subjetiva, porque ela é um procedimento, é um processo. Então, quando aquele agente público for olhar, seja na Secretaria de Educação, no MDS ou na Saúde, o teu processo de SEBAS, ele vai olhar aqui o teu relatório de atividades. Percebam, vocês têm que estar com tudo em sintonia. Olha aqui, está vendo esse quadrinho? A gente olha aqui, está escrito que eu atendo 2.000 crianças por ano, que cada criança custa X, que eu tenho o programa Despertar Agora, o programa não sei o quê, o programa não sei o quê, eu faço isso. No site está dizendo outra coisa. Aí você vai lá no CNAE, ele está grande, ele está genérico, ele está macro. Não pode mais, a Receita não quer mais assim. Os ministérios não querem mais assim. Vocês têm que adequar para a especificidade daquilo que vocês estão fazendo. Depois criar outros lá dentro, ampliar. Mas para a atividade preponderante tem que estar de acordo com o CNAE. Está vendo lá? Eles têm pedido devolução. Né, doutora Vanessa? Doutora Vanessa depois vai falar rapidamente com vocês, especialmente da área tributária, que ela é XPTO, ela é craque. Tá? Então, cuidado. E passa, gente. Passa, isso passa, que é uma beleza. E eu, esses dias, até juntando documentação para ir para o SEBAS, eu falava, já leram esse relatório, eu sei que faz, está tudo certo. Mas a gente, às vezes, junta aquilo sem ter lido, como advogado, a gente precisa ter tempo para ler, viu? Para ver se não tem incongruências, se não tem conflitos, porque às vezes as entidades mandam as coisas e está havendo conflito. Isso é um tiro no pé. Para chegar lá e lá em cima, ele está doidinho para te pegar na curva. Não estou dizendo que é uma regra, não vou pensar nesse aspecto. Eu acho que o agente público está ali também para te ajudar. Não tenha medo dele, converse com ele. Isso eu sempre oriento as pessoas. Não existem pessoas más e pessoas boas. Existe aquele momento que é de cordialidade, que é de educação, e que você vai ser ouvido e ele também vai ter que... Você vai ouvi-lo, o que é que ele precisa. Educação em primeiro lugar, né, gente? Ai, alguma coisa subiu aí. Aqui são detalhes de obrigatoriedade, de cláusulas. Verifique que seus objetivos estatutários estão exatamente de acordo. A área predominante. Você pode fazer mais de uma atividade. Você pode ter predominância na educação e dizer que pretende, que poderá executar atividades que hoje você exerce atividades de assistência educacional e poderá executar atividades de assistência social. Isso tem previsão estatutária, mas você tem que explicar que hoje, até o momento, você faz só educação. Quiçá, no futuro, você virá a fazer assistência social. E se isso ocorrer, obviamente, se é um programa, você vai ter se cadastrado, você vai comunicar ao ministério correspondente àquele programa. Gente, mostrar o que faz, ter a disposição de querer mostrar, parte da diretoria. E isso é gestão, viu? Isso é exatamente gestão. Tá? O que mudou na lei? Tá?
Então, o que não mudou na lei, nessa lei 12.868, são aquelas coisas que a gente viu no slide anterior, que é você ter foco claro no que você faz, aquelas cláusulas obrigatórias do Código Civil, sabe? Aquelas lá do Código Civil que são listadas. É checklist aquilo, gente. Porque o registrado lá no registro de pessoa jurídica, ele vai olhar aquilo lá. Se você pôs como é que admite, como é que exclui associados, se ele tem direito de defesa, a sede, se você pôs a previsão de que você poderá ter quantas unidades forem necessárias para a execução do seu serviço. Se você puser lá o artigo, não pode esquecer do artigo 60, que não só o presidente chama as assembleias, mas qualquer associado pode chamar, lembrando a sugestão que eu dei, com o parágrafo de uma ressalva, que, desde que não tenha, comprovadamente, o tema tenha sido levado à diretoria e não tenha sido objeto de devolutiva, tá? O que é que muda, gente, com essa lei? A tal da remuneração que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui é inovador, tá? Sou absolutamente favorável, olha lá o limite, é 28 mil. Então, pode receber até 70%. E tem uma coisa muito interessante, aquele dirigente estatutário, na sequência do artigo 29, ele não está proibido, se ele for professor ou se ele for um médico, de trabalhar naquela instituição, na expertise profissional dele e receber também, como profissional. Então, vejam que não está limitada, inclusive, a remuneração dele só por ser dirigente estatutário. E vamos lá, o dirigente estatutário tem uma responsabilidade enorme. Em caso de confusão patrimonial, em caso de desvio de finalidade, em caso de apropriação indébita, em qualquer caso, inclusive nos trabalhistas, o primeiro da lista a ser chamado é o presidente estatutário. Então, eu acho lógico isso. Pensar que aquela pessoa vai trabalhar voluntariamente com essa profunda reforma do Estado que eu falei para vocês agora, que transfere e dá a essas organizações que são privadas, não esqueçam disso, elas são privadas, autoadministradas, elas não são públicas, mas no momento que elas recebem um recurso público e estão gerindo aquele recurso e executando serviço para a coletividade, aí sim, naquele espectro, elas estão, de alguma forma, revestidas de uma certa lógica de Estado, vamos dizer assim. Por isso é que elas são híbridas. Por isso que, naquele momento, ela fica híbrida. E muito cuidado, muita cautela, porque a ética é determinante do próprio advogado, hein, gente? Para atuar com essas organizações. Tá? E muitas vezes a direção está acostumada a fazer isso, aquilo, mais o outro, e eles não gostam. Vocês têm que dizer assim, eu sempre falo isso. Não é só para as organizações de terceiro setor. Eu não vim para complicar a vida, eu vim para fazer um negócio. Porque eles acham que advogado mica negócio. Todo o pessoal da área meu filho que trabalha na Johnson, ele fala para mim, mãe, eu não tenho paciência de consultar o jurídico, demora demais. Ele trabalha na área de vendas. O vendedor quer vender. Ele não quer saber se deixa. Então, você tem que chegar dizendo, eu não vou mudar a sua vida, instituição. Eu vou ser mais um aliado para você. Eu vim aqui para fazer negócio, eu vim aqui para fazer a aquisição do imóvel que você está querendo. Só que eu vou te dar garantia. Tá? Porque há uma tendência. Cuidado. Bom, aqui é o que eu acabei de dizer. Você, como dirigente estatutário, recebendo, você pode ser o médico que trabalha, vamos dizer, no hospital, e lá no hospital você ainda vai receber de novo, pelo plantão que você deu, pela atividade, pelo procedimento que você executou, desde que seja compatível com a jornada de trabalho. As OCIPs, vocês sabem, né? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Essa Lei 13.019 altera significativamente essa 13.019, que as OCIPs hoje, até pouco tempo, era por ato vinculado. Eu criei a OCIP, registrei, imediatamente eu mando para o Ministério da Justiça, que tinha a obrigação de me devolver com a qualificação de OCIP, é ato vinculado, é checklist, preenchi requisito, tem que me outorgar essa qualificação.
Agora, pela Lei 13.019, que está aí na vacância, não. Vai ter que ter 3 anos, tá? Não tem mais OCIP de bate e pronto. Vai ter que levar 3 anos. O que a lei das OCIPs trouxe de inovador? Ela não é da época do Fernando Henrique Cardoso, da Ruth Cardoso, que esta mulher, de fato, mapeou muito todo o cenário nosso de assistência social no Brasil, juntamente com as pastorais, com os padres, com os religiosos, enfim, com as empresas. E pretendeu-se que essa legislação fosse um dos marcos regulatórios. E ela é. Porque, gente, não vão naquela conversa. O marco regulatório, agora é o novo. Marco regulatório do terceiro setor. Isso não existe. São vários os marcos regulatórios. E o marco principal nosso regulatório é a Constituição de 88. Ela é que é o divisor de águas e que permitiu a essa sociedade se organizar do jeito que anda se organizando. A Constituição é que é o divisor de águas. Então, partindo dela. Porque, gente, pensa que você não enfrenta só uma legislação vinculada à área de atuação sua. Você não enfrenta só uma legislação para te outorgar SEBAS. Você enfrenta a legislação dos conselhos. Os conselhos de políticas públicas nas áreas de vinculação, eles legislam. Gestão, olha aqui. Comecem pelo top. Mesmo na área ambiental, que eu não vou ter SEBAS, eu tenho que ir para o Ministério do Meio Ambiente, ver qual é a normativa que existe lá. Dali eu desço para o meu estado. Eu vou ver o que meu estado está falando. Depois eu vou para a minha prefeitura. Vocês têm que fazer essa pesquisa legislativa, sim. Porque esse é o país das normas, das resoluções, infelizmente é isso. Tá? Senão vão dar com os burros na água. As próprias leis de OCIP e OS, vocês sabem que tem a federal, a estadual e a municipal. Então, aonde você estiver, você tem que procurar na tua localidade o que é que está bom para você, o que é que está se adequando. A instituição não vai saber disso, quem vai saber é o advogado que vai orientá-la. Aqui é muito interessante que aumentou para 12 possibilidades aqui. Tem, inclusive, aqui, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar. Que poderia ser uma espécie de prestação de serviço jurídico. E microcrédito. O microcrédito aqui também, ele não está solto aqui, o microcrédito estará vinculado ao Banco Central, não dá para ficar distante. Vantagens. Remuneração de dirigentes, termo de parceria, né? E que vocês sabem que essa lei 13.019, ela introduz agora o termo de fomento e o termo de cooperação. Essa que está na vacância. São duas situações diferentes. De cooperação é o serviço que o Estado precisa, que você já executava, que agora ele vai pôr uma espécie de uma licitação, né? Ele não vai mais... O que eu duvido que isso ocorra na vida prática, viu? Não é que eu não estou indo contra a lei. O que eu entendo é o seguinte, serviços continuados, hospitais, isso já ocorre, não dá para falar, eu vou botar agora para ver quem é que vai ganhar, para ver como é que vai continuar o serviço, não dá. O serviço não pode parar, ele tem que continuar. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Microcrédito, como eu falei para vocês, as OS. Eu acredito no seguinte, com a entrada da 13.019, a tendência é que nós vamos ter só essas organizações, de acordo com essa nova lei, e, com o futuro muito breve, todo mundo vai virar OS. Vai ser tudo organização social, onde nós vamos ter, sempre dentro dessa organização privada, sem fins lucrativos, auto-administrada, algum agente público vinculado à área de atividade da organização. Porque as OS funcionam assim. Tá? Eu acho que é uma tendência nossa. Não vamos olhar isso com uma certa desconfiança. Não vamos ser... É muito difícil a gente pensar, porque você está falando de uma entidade pública, aliás, de uma entidade privada, que você vai ter alguém da administração pública no meio do teu
da tua atividade, que vai poder mandar, vai poder ter voz. Gente, mas não tem jeito, é um processo civilizatório que a gente está vivendo, é uma demanda, é uma necessidade social, 200 milhões de habitantes, eu sempre volto para essa máxima. Se a gente não testar, a gente não vai saber se é bom ou se é ruim. Contrato de gestão, vocês sabem que aqui é específico, deixa eu correr. Já está no fim aqui. Disse para vocês como é que a gente faz essa gestão de contratos. Gente, não dá para deixar só na mão da secretária lá da instituição. Você vai pedir, ela abre a pasta para você, não consegue pôr uma coisa atrás da outra, perdeu a sequência. Ela está de férias, ficou alguém no lugar dela, ocorre uma emergência, você vai lá para buscar as coisas, você não acha, você vasculha a pasta e não acha. Isso, gente, sabe, evita para a instituição e para o advogado o desgaste nervoso que você está passando à toa. Lembrar dos compromissos. Não é só com a administração pública que a gente tem contratos, gente. A gente tem com particulares. Tá? Atualização de cadastro dos seus funcionários, atualização dos beneficiários, utilização de direito de imagem. Tá? São tantos os contratos que vocês têm que cuidar para que essa gestão funcione. Rever as motivações e manutenções de obrigações pré-existentes. Tem obrigação lá que você nem precisa ter mais ela. Para que você está com aquilo lá? Te interessa ter aquilo? Encerra aquela conversa que está ali. Tá? Então precisa rever isso. Observar se esses estatutos estão traduzindo o que você está fazendo hoje. Porque se não estiverem traduzindo, tratar de reformar esses estatutos. Regras claras para a diretoria. Outro probleminha. Advogado precisa incentivar a cada reunião que ele vai a decisão colegiada, que há uma tendência a concentrar em 2 ou 3 pessoas. Infelizmente é isso, ou felizmente, não sei se infelizmente ou felizmente. Mas ensinar aquele colegiado a trabalhar de forma colegiada, pôr em pauta. Vamos fazer um evento? Faz a planilha do checklist do evento. Que quando você vê o evento estar pronto, se alguma coisa faltou. Tem alguém brigando com alguém porque esqueceu de alguém. Evitem essas coisas. Façam, por anterioridade, essa gestão desses pequenos detalhes e entreguem de uma forma sutil, com muita delicadeza, para a própria organização, para que ela siga aquilo que a vida dela vai facilitar. E mais, não esqueçam que vocês estão, de uma forma colegiada, contribuindo para que eles próprios elejam quem vai ficar encarregado do quê? Além das obrigações estatutárias que já tem. Regras claras para os beneficiários da organização. O beneficiário da organização também não pode entrar na organização, bater pé, dançar e sapatear lá. As regras da organização são dela. Os regimentos internos dela, em consonância com seus próprios colaboradores e funcionários, e o regimento dela para com o beneficiário da ação que ela executa, tem que ser muito claro isso. Você tem que ter documentalmente essa comprovação de que você entregou para aquele beneficiário as tuas regras. Que quem manda ali é você, entidade ou organização, de acordo com aquele regulamento que você mantém. Rever esse regulamento é uma tarefa necessária. Aposto, como está cheio de organização, faz muito tempo que não revê nada. Está na base do recorte e cola. Do recorte e cola. E às vezes você pode tirar, você vai resumir em 2 folhinhas, quando tem 4, 5. Gente, nós estamos na era do computador, nós vamos ter que ler aqui. Esquece papel. Diminui o papel. Você não vai precisar de tanto papel. Conclusão. Praticar advocacy, o que é? Defender uma causa. É aquilo que eu disse. O advogado também acaba defendendo e ajudando. Participar dos conselhos, de frentes. Existem frentes, conselhos, enfim. O Conselho Municipal de Assistência Social está aqui embaixo, na Praça Antônio Parado. Amanhã tem sessão, às 13h30. É só vocês chegarem lá, é aberto ao público. Vão lá ver o que está se passando no Conselho Municipal de Assistência Social. Vencer os paradigmas, profissionalizar a gestão, capacitação, consultoria, assessoria especializada, isso é importantíssimo.
Defender a transparência e o controle social. Controle social é uma palavrinha que está tão na moda. Ou como ela está na moda, o controle social. Falar de controle social é que nem espirrar. Né? Controle social, gente, nada mais é do que respeito ao outro. As pessoas estão esquecendo de ter respeito para com o seu semelhante. As pessoas passam na rua, tem uma pessoa passando mal, ninguém viu, ninguém vê. As pessoas entram no ônibus, ninguém levanta para dar o lugar para o mais velho. Até que eu vejo, no metrô eu vejo muita gente fazer isso, sim. O metrô é um caso à parte. Então, esse controle social é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Sabe? E essa convivência que a gente tem que aprimorar e sempre procurar ajudar as pessoas e não atrapalhar. Se você não pode fazer nada, então sai de cena, não atrapalha. E ter eficiência e eficácia. Lembrando, e já encerrando, que cada conselho e cada segmento tem regras próprias. Especializem-se na área de atuação que vocês estão. Tá? Porque não dá para a gente fazer tudo. O advogado do terceiro setor, ele é generalista, mas não dá para fazer tudo. Você vai precisar de assessoria de um outro colega, de uma outra área, enfim. De contadoria, de planejamento estratégico. E gerir é algo muito difícil. É importante vocês fazerem esse exercício enquanto advogados. Tá? Porque nós estamos muito acostumados a cuidar da vida dos outros. Como advogados, às vezes não cuidamos da nossa. Mas não é assim. Nós temos que ter um planejamento para a nossa vida também. Eu agradeço a presença de vocês todos e nós vamos abrir para as questões. Eu só quero informar uma coisa. Eu vou pedir uma coisa para vocês. O Conselho Municipal de Assistência Social, aqui na Praça Antônio Prado, ele abriu as eleições para 2 vagas de suplentes, porque não preencheu em sua totalidade. E, no nosso caso, é a nossa área jurídica que nós vamos indicar a doutora Maria Alice. Será por um prazo de 1 ano e meio só, mas é muito importante que a gente consiga levar a doutora Maria Alice para lá, porque até encontrei essa semana o professor, que é lá do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade, que nós estivemos juntos naquela época. Ele disse que eles estão numa fase de revisão da Resolução 528, que é aquela que inscreve as organizações no Conselho Municipal de Assistência Social. E, logicamente, que só o jurídico da Prefeitura não resolve. Eu coloquei a comissão à disposição, mas é melhor que a gente tenha um advogado e sempre que a ordem esteja presente nesses espaços públicos, porque essa é a instituição mais legítima da sociedade civil, de espaço democrático, a OAB. Então, quem pode votar? Todos os trabalhadores de instituições inscritas no COMAS e que se habilitem. A data da eleição é dia 14 de março de 2015, num lugar que ainda vai ser definido, que a gente não sabe. Mas se vocês entrarem no Conselho, no COMAS, no site lá, vocês se habilitam pelo segmento trabalhadores, porque nós somos advogados trabalhadores da área de assistência social. É por esse segmento que a gente entra. Se vocês se habilitarem para votar num papel que tem lá, vocês vão poder votar nela. Aí ela pega essa suplência, depois no outro ano, em outra gestão, a gente vê se a própria Maria Alice quer, ou se outro advogado gostaria, a gente apoia para entrar no Conselho Municipal de Assistência Social, tá? As instruções, procurar no Google, no Mr. Google, que é o senhor sabe tudo, COMAS, COMASSP. E a nossa candidata é a doutora Maria Alice Ramos de Carvalho. Ela é militante no terceiro setor e ela é membro da nossa comissão. E ela tem algo de muito interessante. A Maria Alice é formada também em contabilidade, né, Maria Alice? O que ajuda muito aquele olhar jurídico e contábil conjunto, tá? Bom, eu vou passar para o doutor Brecailo, vocês estão livres para as questões, e ele vai comandar aí. Obrigada.